Olá, boa tarde para você, sejam bem-vindos. Brasil Urgente no ar, em busca da verdade e a serviço da vida. E você vai ver hoje, trabalho difícil, socorristas do SAMU são atacados por usuários de drogas e ainda tem ambulância arrombada por ladrões. Uma reportagem exclusiva. E tem mais, violência na Grande Curitiba, 2 jovens levam vários tiros e um deles morre na hora. Mulher leva várias facadas dadas pelo próprio marido durante uma festa na capital do estado. E tragédia no contorno norte. Agora há pouco, 3 veículos se envolvem em um acidente e uma pessoa morre. E milagre na estrada. Recém-nascido é arremessado para fora do carro e sofre apenas ferimentos leves. E o repórter Bruno Henrique está comigo também, trazendo alguns dos principais assuntos de hoje. Bruno, boa tarde. Boa tarde, Val Santos. Outro atendimento do SEAT também nessas últimas horas no bairro Boa Vista. Uma colisão, o carro chegou a tombar. Daqui a pouco também, viu, Val? Crianças estavam indo para a escola quando, no meio da estrada, encontraram o corpo. Trabalho agora da Polícia de Campina Grande do Sul. Na sequência, eu trago estas e outras informações ao longo do Brasil, gente, Val. Sem contar, é claro, que eu fiquei sabendo aí de que uma fábrica, ou melhor, um depósito clandestino foi encontrado. A polícia está neste momento no local. Toneladas de tintas que foram encontradas. Daqui a pouco a gente traz, em Curitiba isso, né? Daqui a pouco o Douglas Santurce trazendo informação ao vivo. O delegado também, o Matheus Araújo, conversando com a gente ao vivo a respeito dessa situação, onde a polícia, neste momento, está aí. Eu queria saber onde foi. Você tem informação de onde ocorreu tudo isso? Tenho sim, Val Santos. No Boqueirão, hein, Bruno? Conversei com o delegado Dr. Matheus Araújo. O delegado nos informou mais de 3 toneladas de tintas no bairro Boqueirão, na capital do Paraná. Daqui a pouco a informação ao vivo para você aí de casa. E agora, sem intervalo, para começar, 2 jovens levaram vários tiros. O fato aconteceu em Colombo, na Grande Curitiba. Um deles morreu e o outro ficou ferido. É a reportagem aqui na tela. Libera, vai lá. Em um bairro onde o tráfico de drogas comanda a população local, os moradores assistiram 2 jovens serem baleados. Andrei Balbuino Ramos dos Santos, de 20 anos, e Maico Rodrigues Moraes, de 22, estavam andando a pé pela rua Rio Ivaí, no Moinho Velho, no Jardim Osasco, quando foram abordados. Homens armados chegaram em um veículo Vectra ou Gol de cor verde e, ao avistarem os jovens, desceram do carro. Após uma breve conversa, os homens sacaram das armas e dispararam vários tiros contra as vítimas. Então, a única coisa que nós temos é que possivelmente essa motivação tenha sido por um acerto de tráfico de drogas. Andrei foi atingido por 4 tiros no rosto e mais 8 pelo corpo e não resistiu aos ferimentos. Michael foi atingido por 4 tiros, um deles na nuca e outro na cabeça, mas foi socorrido pelo SEAT em estado grave, mas conversando com os socorristas. Segundo familiares, Andrei teria saído da prisão há poucos dias e tinha envolvimento com o tráfico de drogas na região. Câmeras de segurança de uma loja nas proximidades de onde os jovens foram baleados podem ter registrado o crime e ajudar a polícia na identificação dos autores. E olha essa, uma cena sinistra. Crianças que iam para a escola encontram um corpo de um homem, possivelmente teria sido vítima de homicídio aí. Foi na Grande Curitiba, hein, Bruno Henrique? Hoje de manhã, Homicídio. Bruno? Foi homicídio, Val. O rapaz foi encontrado degolado. Ali é a Estrada da Roseira, o bairro Araçatuba, zona rural do município de Campina Grande do Sul. Hoje, por volta de 7 horas da manhã, essas crianças estavam dentro do transporte coletivo a caminho da escola, quando próximo a um rio que corta ali também a região, eles acabaram encontrando o corpo desse jovem. O jovem, Val, ele não estava identificado oficialmente, somente com um cartão de crédito com o nome de Miguel. A polícia acredita que pode ser mesmo morador da região. Trabalho por conta da Polícia Civil a partir de agora. Calça jeans, camiseta branca, jaqueta de nylon preta. Essas roupas que ele estava usando no momento em que foi encontrado pelas crianças. Imagine só a criançada indo para a escola, todo mundo feliz, tudo tranquilo. Logo depois de acordar, tomar um breve café da manhã, encontra um corpo. Meu Deus do céu, o guarda municipal Fernando conversou com a nossa equipe. Pode liberar. O ônibus escolar passou por aqui, uma menina avistou e foi ligado para a guarda, né? Daí, com isso, a guarda veio até o local e fez isolamento. Pois é, aqui geralmente é tranquilo, né? O pessoal faz o patrulhamento, a gente faz, a PM também faz. Então, mas infelizmente acontece, né? Essa tranquilidade foi quebrada. E olha, quebrada com um caso gravíssimo. O marido é acusado de esfaquear a esposa. Fato que aconteceu em Curitiba, foram vários golpes. Tudo teria começado durante uma festa. É a reportagem que você vê agora. Libera aí.
Briga de marido e mulher quase acaba em tragédia durante uma bebedeira na casa de amigos, na rua Oscar Isengard, no bairro Pilarzinho. Silvana Pereira da Silva, de 37 anos, é moradora do bairro Parolim e estava na casa com o marido participando de uma festa. Depois de muita bebida, a mulher se desentendeu com o esposo e ele teria agredido Silvana com golpes de chave de fenda. A vítima foi atingida por golpes nas costas, braços e nas costelas. Após as brigas e agressões, o marido fugiu do local. A ex-mulher do doutor aí, que também está em visíveis sintomas de embriaguez aí, não pôde passar maiores dados pra gente aí. A polícia militar foi acionada porque o marido estaria ainda ameaçando voltar e matar a esposa. O SEAT, com o apoio do médico, chegou ao local e prestou atendimento à vítima, que tinha várias perfurações pelo corpo. Na chegada da equipe, a mulher se deslocou andando até a viatura do SEAT, mas foi encaminhada em estado grave ao hospital evangélico. Ele meteu-lhe o cutucão lá de faca, rapaz. A mulher tá andando ali, mas a situação não é tão boa, não. A situação é grave, né? Facadas no braço, nas costas, barriga. Aí o bicho pegou. Mas ela vai se recuperar e tudo vai ficar resolvido. Agora é o seguinte, um recém-nascido foi arremessado de um carro durante uma batida. Sobreviveu. O bebê de 30 dias estava no colo da mãe, no banco de trás do veículo. Um Gol foi atingido por uma EcoSport. Foi na 369, em Cascavel, oeste do estado. O carro da vítima atravessava uma estrada quando foi atingido pelo EcoSport, que capotou. Com o impacto, a criança foi lançada para fora do veículo e caiu a alguns metros. Segundo o Corpo de Bombeiros, o bebê sofreu apenas ferimentos leves e não corre o risco de morte. É por Deus, é um milagre, viu? A mãe, a Jéssica Marina da Silva, 20 anos, foi encaminhada ao hospital universitário com diversos ferimentos. No EcoSport também havia um bebê. A menina de 9 meses estava na cadeirinha e, apesar de o veículo ter capotado, ninguém se feriu gravemente. Socorristas do SEAT, concessionária que administra a rodovia, também estiveram ali. A Polícia Rodoviária Federal prestou atendimento aos envolvidos. Vamos ouvir as entrevistas? Libera lá. Informações que a gente tem é que ela foi injetada para fora do veículo, né? A princípio ela está respirando normalmente, né? Se movimentando normalmente, mas devido à gravidade do acidente, ela inspira cuidados, vai ser encaminhada ao hospital para maiores avaliações. Nós estávamos vindo de Cascavel, né? Sentido Corbélia, e de repente, nessa altura ali, ele cortou a frente. Ele atravessou do sentido da indústria para cá. Simplesmente atravessou, e como tinha muitos veículos daqui para lá, não deu para perceber que iria acontecer isso. E eu tentei frear, joguei para cá o que pude, acabou capotando, e virou em nada. Eu estava na frente e atrás a minha filha com a criança, todas de cinto, né, a menina na cadeirinha. Então foi o choque em si, né, o desespero que acontece. No outro, a mulher, eu acho que estava amamentando a criança, e a criança foi lançada fora do automóvel, caiu inclusive, né, no asfalto, sofreu danos maiores, né? A mulher, ela levou uma pancada, sangrou bastante, e é isso, né? Foi bastante traumático. Os 2 carros protegidos por Deus, uma criança, 30 dias, é lançada para fora do veículo, cai no asfalto, graças a Deus, nenhum carro passa por cima, né? Nada acontece, nada de grave. O outro carro capota, também tem uma criança de 9 meses dentro do veículo e estava na cadeirinha, estava todo mundo seguro e tudo deu certo. Danos materiais se refaz, aí tem que levantar a mão pro céu, tem que agradecer a Deus pela vida. E a mãe da criança com uma situação também ferida, mas vai se recuperar. Mas é impressionante tudo isso, porque, por exemplo, essa semana noticiamos aqui a mulher foi atropelada por 6 veículos aqui na Avenida das Torres, né? 6 veículos estraçalharam o corpo da mulher. A criança de 30 dias é arremessada para fora do carro, cai no asfalto, uma rodovia movimentada e nada acontece. E aí você vai dizer para mim que não existe Deus, hein? Não existe a proteção, a mão de Deus em cima para proteger tudo isso. Gente, um outro caso. 2 carros batem, um deles tomba, foi no Boa Vista, em Curitiba. Equipes de resgate precisaram ser mobilizadas e o Bruno Henrique acompanhou de perto tudo isso, hein, Bruno? Sim, Val, foi no cruzamento da Nossa Senhora de Nazaré, esquina com a Leopoldo Manzon Vaz.
um dos carros teria invadido, Val Santos, ali a preferencial, que é a Nossa Senhora de Nazaré, e com o impacto o carro chegou a tombar. 2 pessoas, né, em cada carro, que chamou a atenção porque no veículo, no Logan, chegou a tombar, o motorista estava com o cinto de segurança e, graças a Deus, nada sofreu. No veículo Fit Idea, uma mulher que também estava com o cinto de segurança, o SEAT mesmo foi acionado, até por precaução, mas ali os próprios motoristas, eles recusaram o atendimento. O lugar é de fluxo considerado tranquilo por conta dos próprios policiais do BPTran, mas os moradores ressaltaram para a nossa reportagem que muitos motoristas que não conhecem ali a região acabam com frequência avançando a preferencial. Neste caso, acidentes são registrados quase que com frequência no local. Trabalho do BPTran, o trânsito logo em seguida foi liberado na região do Boa Vista. E o soldado Goslar conversou com a nossa equipe, pode liberar, vai lá. Nós apuramos que um dos veículos que transitava pela rua secundária não percebeu a placa de pare e veio avançar a preferencial. E, infelizmente, após a colisão, ainda tombou na via, causando grande transtorno aqui no trânsito da região. E olha, para quem acompanha o programa, nós mostramos há alguns dias aqui a situação da mulher que estava descendo do ônibus, desembarcando do ônibus. O motorista não percebeu e acabou passando por cima, esmagando os pés, a perna da mulher. Infelizmente, ela acabou morrendo, hein, Bruno? No bairro Pinheirinho, a dona Olívia Vaz, 73 anos, ela voltava de uma consulta médica quando, numa manhã fria, bastante gelada em Curitiba, ainda chuvosa, Val Santos, o motorista, o senhor Dionísio Soares, ele teria ali a visão prejudicada pela lotação no ônibus. No momento em que essa senhora desembarcava do transporte coletivo, ela ficou presa entre o meio-fio e o rodado do ônibus e, consequentemente, infelizmente, ela teve os membros inferiores esmagados. A reportagem, inclusive, acompanhou a chegada dela ao Hospital do Trabalhador. Esse acidente, Val, aconteceu no dia 14 deste mês. As imagens dela ainda viva, Val. Meu Deus, acabou morrendo no hospital, hein, Bruno? Morreu na última quarta-feira, infelizmente, no Hospital do Trabalhador. É isso que nos entristece, porque a pessoa sai de casa com dificuldade, porque chega numa certa idade, você não tem a mesma agilidade, não tem aquela rapidez para fazer as coisas. É mais lento. Isso é natural da vida. Aí o motorista do ônibus não percebe que a senhora de 73 anos está descendo, desembarcando do ônibus, arranca, passa com o pneu por cima, esmaga. Aquela imagem mostra ela ainda com vida, sendo levada pelos socorristas do SEAT. Mas, infelizmente, essas são as últimas imagens dela com vida. Tá ali com o olho aberto, respirando, sendo levada, a polícia militar acompanhando, os socorristas ali também. E aí são as últimas imagens, até porque, infelizmente, ela morreu no hospital. E daqui a pouco, um acidente grave no contorno norte, 3 carros envolvidos, uma pessoa morreu. Um acidente gravíssimo, daqui a pouco eu trago os detalhes para você aí de casa. Uma boa notícia agora. Essa reportagem, ela é maravilhosa. O número de transplantes de órgãos cresceu 130% no Paraná desde 2010. Nós acompanhamos a chegada de um fígado que vem de um doador de Cascavel para um paciente de Curitiba. Olha como é que foi, libera aí. Um avião chega no aeroporto do Bacaxiri trazendo um material muito especial. Ele vem de Cascavel com um fígado e 2 rins. Cada segundo é muito importante. Um processo que envolve bastante logística, equipes separadas e um grande esforço tanto da população, quanto da central de transplante, quanto das equipes transplantadoras. Tem aumento de doações de órgãos, mas a demanda entra mais pacientes em lista aguardando por transplante do que a oferta, a disponibilidade de órgãos para o transplante. Um carro especial leva os órgãos para o hospital. Um paciente já aguarda o transplante. De 2011 para 2012, o número de transplantes aumentou 40%. E se comparar este mesmo número a 2010, o aumento foi de 130%. Somente aqui no Hospital Nossa Senhora das Graças, 10 transplantes foram feitos pelo SUS somente neste ano. Hoje é o dia de Gilberto de Oliveira, que aguarda 4 anos pelo órgão. A esposa do paciente aguarda, ansiosa. Ficar aqui esperando e tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. O transplante deve durar 5 horas. Enquanto isso, Edneia torce para que tudo dê certo e agradece a doação. O que eles fez e Deus vai ter essa pessoa que doou o órgão nos braços dele e a família o maior conforto. E olha só, 3 jovens são flagrados usando drogas no centro de Curitiba. 2 eram mulheres, meninas, né? E resistiram à abordagem policial. Veja como é que foi, libera aí.
As viaturas da Rotam do 12º Batalhão realizavam patrulhamento na área de bares, no bairro São Francisco, quando avistaram jovens usando drogas dentro de um estabelecimento na rua Paula Gomes. Os jovens foram vistos jogando alguns cigarros de maconha que tentaram ocultar dos policiais. Como os jovens se recusaram a acatar a ordem policial e desacataram a equipe, foi dada voz de prisão e os mesmos usaram de violência agredindo os policiais. São vários bares nessa região, então o pessoal costuma se aglomerar em via pública e ali utilizam diversos tipos de substância, bebida alcoólica e tudo mais, mas a polícia realizando frequentes operações está ali para coibir esse tipo de situação. Os 3 jovens foram encaminhados para o CERC-Sul, onde foram autuados por um termo circunstanciado por porte e uso de drogas, desacato à equipe policial e agressão contra a equipe. Olha ali, olha lá, hein? Que coisa, e agora como é que vai ficar a situação? É o seguinte, quem tá na linha comigo, Fábio? Doutor Herbert, da Comissão dos Direitos Humanos da OAB de Araucária. Está ao vivo no telefone. Doutor Herbert, boa tarde, doutor. Boa tarde, pois não. Doutor, o senhor está acompanhando o caso aí da suposta tortura contra os presos de Araucária, fato que aconteceu na terça-feira. Como é que está a situação aí, doutor? Ó, isso foi instaurado um inquérito policial pela Autoridade Especial de Araucária e tem a supervisão do Ministério Público de Araucária. O senhor, já foram ouvidos... Tá apurando... Alô? Já foram ouvidos os presos? Já apuraram tudo o que aconteceu ali ou não, doutor? Olha, falta serem ouvidos 5 ou 6 presos e isso deve ocorrer no começo da semana, tá? O senhor está acompanhando de perto? Não entendi. O senhor está acompanhando de perto tudo isso? Naturalmente, isso é uma obrigação nossa. E o que o senhor diz a respeito do que aconteceu? O que aconteceu de verdade ali, hein, doutor? Olha, o que aconteceu de verdade foi uma precipitação da Polícia Militar do Estado do Paraná na figura do Batalhão de Operações Especiais, sob a supervisão do GAECO, onde, sem motivo algum, eles agrediram 20 ou 25 presos, dos quais 11 ficaram lesionados. Mas não tinha motivo para isso? Não houve reação nenhuma por parte dos presos? Não houve provocação dos presos, não houve motinação dos presos, simplesmente foi um prazer enorme para eles baterem nos presos. Porque a gente, pelo conhecimento que se tem, por exemplo, quando precisa fazer alguma atividade com os presos ou a varredura nas celas, alguma coisa, os presos são chamados e eles mesmos vão saindo, vão colaborando. Até porque já estão presos, aí não é mais sob tutela da polícia. Não é a polícia que manuseia os presos dentro de cadeia, não é verdade? Não deveria ser, pelo menos, né? Não, veja bem, o que houve realmente foi uma vergonha, uma covardia, uma vez que os presos estavam acuados, num lugar que serve 16, tinha 97, e então não tinha como e nem de que forma eles agrediram os policiais. Tá? E realmente foi gratuita as agressões, configurando com certeza o crime de tortura, e havia nas proximidades, não exatamente dentro da cela, mas logo afora estava um promotor da GAECO e o delegado da GAECO, o delegado de polícia que trabalha para a GAECO. Então, a supervisão foi deles, a arbitrariedade foi grande e jamais poderia ter chegado a esse ponto. O que vai acontecer agora? Porque numa situação semelhante, por exemplo, a gente vê policiais que estão presos até hoje, já faz mais de 30 dias que estão na cadeia por situação semelhante. O que vai acontecer agora? Eu não gostaria de comparar uma situação a outra. Lógico. Sem comparar, o que vai acontecer nesse caso? Não é o caso. Ali na cadeia pública de Araucária, quem comanda a carceragem é a DEPEN, não é a Polícia Civil. Então, a gente analisando dessa forma que você colocou, demonstra que o Judiciário do Paraná tem 2 pesos e 2 medidas. É isso que o senhor vê, doutor? Da minha forma de pensar, sim. O senhor está sentindo que quer dizer, a lei está se aplicando de forma diferente, hein? Então, naturalmente deveria sair um mandado de prisão para os torturadores dos presos de Araucária. Eu não vi notícia disso ainda. O doutor Josilmar, que é o promotor de justiça de Araucária, está acompanhando de perto, não está?
Não, veja bem, todo o judiciário, o juiz de direito e o promotor de justiça, que não é um, são 2 promotores, estão, junto com a Ordem dos Advogados do Brasil, apurando os fatos para punir os culpados. Não interessa quem eles sejam. Doutor Herbert, primeiro eu quero parabenizá-lo por estar falando a respeito desse assunto, porque o senhor é a única pessoa que está falando, está correndo atrás, está falando a respeito disso. A gente vê em outras situações, em outros casos, coletivo e mais coletivo, e conversa, mais conversa. Em alguns casos fica abafado, parece que tem gente que tem medo de mostrar, tem gente que tem medo de falar, fica meio que se escondendo. O senhor está dando a cara aí, falando a respeito disso. Buscando a imprensa, falando, reivindicando direitos, fazendo o seu papel, fazendo o seu trabalho. Parabéns, viu, doutor? Essa é a nossa obrigação. Nós advogados, somos advogados. Não somos menos que juiz, nem menos que promotor de justiça. Temos a hierarquia, não existe hierarquia na justiça. O advogado tem que cumprir seu papel constitucional, ele é necessário para a justiça. Eu tinha informação, primeiro, que a oitiva seria na quarta-feira de manhã, aí depois a segunda promotoria, inclusive, também seria na quarta-feira à tarde, aí passaram para quinta-feira de manhã, para quinta-feira à tarde, para hoje. Aconteceu alguma coisa? Nada. Ocorreu o seguinte, os presos se negam a sair das celas acompanhados de policiais militares. Uhum. E eles têm esse direito, doutor? O doutor Amadeu Trevisan, que é o delegado de polícia, está pedindo a colaboração do COP para que sejam feitas as oitivas no fórum da cidade. Para fazer tudo isso em Araucária, no caso? Em Araucária, é lá a comarca do delito, né? Doutor, muito obrigado aí. Sabe que aqui o espaço está sempre aberto para toda a comunidade, independente de onde vem, independente do que acontece. É notícia, é fato, a gente leva a sério e deixa a população informada. Aqui não tem diferenciação, não. A gente não diferencia casos aqui, tá bom, doutor? Eu agradeço. Boa tarde. Forte abraço pro doutor Herbert aí, falando com a gente ao vivo dessa situação aí de Araucária. É impressionante. Alguns casos, era um interesse da mídia. Todo mundo fica doido, faz aquela algazarra, faz aquele show, aquele teatro todo. Em alguns casos, os caras ficam acuados, com medo, não vão mostrar. Pô, é só não julgar. Mostrar, eu acho que é o papel da imprensa, é deixar a população informada. Formar uma opinião da população já é um outro departamento. Inventar história é outro departamento. Trabalhar com achismo é outra situação. Porque o achismo que parte do veículo de comunicação forma uma opinião aí em casa. As pessoas assistem a televisão, saem contando para as outras pessoas como se fosse verdade, e assim deveria ser. E assim deveria ser, porque aí a imprensa estaria fazendo o seu papel, mas muitas vezes distorce as coisas. Infelizmente, essa é a verdade. Põe o Douglas Santucci ali para mim. A imagem do Douglas Santucci, neste momento, se direcionando até o bairro Boqueirão. Daqui a pouco eu mostro ao vivo um depósito. Seria tintas, seria falsificação, seria produtos de roubo? Mais de 3 toneladas. Um depósito clandestino. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes, tá bom? Vou mandar um abraço aqui para Laísa Emanuele Prado, 10 aninhos. A neta do Rudy está assistindo a gente. Laísa, um beijo para você. Que Deus abençoe, minha querida. Obrigado. Que assiste a gente também. Aniversário do Elizinho, filho da Rosana. O Elizinho que trabalhou aqui. O Elizinho trabalhou. Não trabalhou? Trabalhou, abandonou o barco. Sumiu o Lazarento. Tá aniversário hoje. Parabéns, Elizinho. Abraço, meu irmão. Um abraço também para o Maurício Marques, que assiste todos os dias do programa. Obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Gente, é o seguinte. Tragédia no contorno norte. Foi agora há pouco. 3 veículos batem. Uma pessoa acaba morta. A reportagem que você vê é do Douglas Santucci. Pode liberar. O acidente aconteceu por volta da 1h30 da tarde desta sexta-feira. No total, 4 pessoas ficaram feridas. 2 estavam na caminhonete, uma no caminhão e outra em uma moto. Por causa do acidente, a pista do contorno norte ficou interditada nos 2 sentidos por mais de 2 horas. Segundo informações repassadas à polícia, o motorista da caminhonete perdeu o controle do veículo e invadiu a pista contrária, batendo de frente com o caminhão. O motorista ficou preso nas ferragens e morreu no local. Uma criança foi socorrida em estado grave para o hospital. O homem foi identificado como Marcelo Pacheco de Souza, de 36 anos. Um helicóptero ajudou no socorro das vítimas. Chegamos no local, havia 4 vítimas, 2 vítimas da caminhonete e uma delas estava presa nas ferragens e estava em óbito. E a outra vítima que estava na caminhonete estava em estado grave.
Meu Deus, que pancada, rapaz. Que pancada violenta. Dá uma olhada aí, ó. Olha aí, põe na tela cheia aí. Olha só o caminhão como é que ficou também. Uma pancada violenta, pessoas feridas, uma pessoa morta, esmagada. Mesmo com socorro rápido, com helicóptero também, não foi possível salvar a vida de todos. É a fatalidade, hein, gente? Pelo amor de Deus. Daqui a pouco, olha só. Socorristas do SAMU e SEAT. Mas nesse caso é o SAMU que eu vou falar. São chamados, independente da hora, independente do momento e do local, para atender as vítimas, atender as pessoas. E aí, gente, eles chegam para atender, eles são roubados, são ameaçados, sofrem nas mãos das pessoas. O que é isso? E se não vai, o que acontece? O povo vai à loucura e, obviamente, a obrigação de ir atender qualquer um. Mesmo que seja vítima de arma de fogo, seja briga em bar, não interessa o motivo da ocorrência. O SAMU tem que atender. Mas quando chega para atender, você vai ver o que aconteceu no caso da reportagem que eu mostro daqui a pouquinho. 2 jovens são presos escondendo maconha em uma árvore de Curitiba. Faziam isso até o cliente chegar para comprar a droga. O pior mesmo foi identificar os acusados, já que um deles parecia menor de idade. Libera a reportagem. 2 traficantes foram presos após várias denúncias anônimas para a Polícia Militar através do 181. Os policiais foram até a rua Ironi Honório Fernandes, no bairro Uberaba, e ficaram observando a ação da dupla. De 18 anos, o baixinho escondia a maconha em um galho de árvore e, na chegada do cliente, retirava uma porção da droga, vendia e entregava o dinheiro para o comparsa Alexandro Fernandes, de 22. A dupla foi presa com 145 gramas de maconha e mais R$ 32 em dinheiro trocado. Os jovens foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico. O maior trabalho da equipe policial foi identificar e conseguir comprovar a idade de Wellington. Eles usam isso muito, né, essa situação do menor, né, mas a gente tá correndo atrás aí, tentando fazer esse trabalho aí para tentar segurar o pessoal aí e não deixar que fiquem traficando pela região aí. Foi necessário o deslocamento da equipe policial até a delegacia do adolescente, pois o Wellington tem baixa estatura e não aparenta ter 18 anos, segundo ele, por causa do consumo de crack desde a infância. Esse áudio eu vou te contar uma coisa, essa gravação parece que foi feita dentro de um latão. Gente, é o seguinte, cara, se a polícia chegou, não rela, não encosta, que eu sou de menor. É de menor. Caramba, daqui a pouco vai lá e descobre que o bicho tá pegando, o cara é velho pra dedéu. E olha, é o seguinte, são abusados. De posse de maconha, usando de artimanhas. Mas essa maldita droga, gente, ela mata. Sabe aquele cara que vai lá? Sabe aquele carinha que puxa o gatilho na cabeça do trabalhador, do pai de família? Aquele cara que puxa o gatilho, que a bala sai e mata. Quem financia aquele cara ali é quem consome isso. Então, se você consome, você tem a sua parcela de culpa nos homicídios, nos latrocínios e deveria pagar por isso. Porque você não coloca a mão na massa, não mete a mão no sangue, mas financia, paga alguém para fazer. Você paga alguém para cometer os crimes por causa dessa droga. Isso que é a verdade. Olha, um outro caso que nós mostramos essa semana também. O cara foi preso, acusado da participação da morte de um policial militar, fato que aconteceu no sábado passado em Curitiba. Não lembrar? Doutor Matheus Araújo esteve comigo ao vivo no dia da prisão dele. Um trabalho em conjunto da Polícia Militar que desvendou o crime, encontraram o carro e prenderam o dono do Fiat Palio, que seria esse rapaz aí, ó. Ele é o dono do carro. Mais 2 sendo procurados pela polícia. Um que dirigiu o veículo e o outro que teve participação direta e, segundo as informações, um dirigiu. Você vai vendo nas imagens aí e vai entender por que eu tô contando essa história. Porque nem todo mundo assistiu naquele dia. Então, o que acontece? O cara foi, parou ali, ó. Parou o carro. Os 2 desceram. Esse que foi preso e o comparsa dele é o que diz a polícia. Aí eles foram até a borracharia, onde estaria, a loja de autopeças, onde estaria o policial que teria trocado o óleo do carro. Eles foram até lá e deram voz de assalto. O policial esboçou reação e eles mataram o policial. Aí, diante das imagens, a polícia foi atrás e chegou até a casa de um deles.
Lembra o nome dele, Bruno, ou não? Val, o policial morto é o soldado Edgar. Não, do preso. Que é Jefferson, o Jefferson. Foram até a casa do Jefferson, que é esse aí, ó. Foram lá, prenderam o Jefferson. Na ocasião, ele negou a participação. Esse é o Leandro. Leandro Marques Barrada. Então tá, esse é o Leandro. Não tem nada a ver com o Jefferson. Esse é o Leandro. Prenderam o Leandro. Gente, nessa madrugada, sabe quem foi assassinado? O pai do Leandro. O pai dele. O pai dele, o Atibaldo Aparecido Barrada, foi morto. Ele foi assassinado na frente da família, inclusive na frente do netinho, o Adivaldo Aparecido Barrada, foi assassinado. Ele morava numa casa que fica anexa ao bar, o bar do Beto, em São José dos Pinhais. E alguém foi lá e meteu bala, matou o seu Adivaldo. Por que será que mataram o seu Adivaldo em São José dos Pinhais? Por quê? Seria retaliação à vida pregressa do filho dele? Porque, segundo as informações, seu Adivaldo era gente boa, não tinha nada a ver com isso. Não tinha problema nenhum. De acordo com o que foi apurado aí, né? O seu Adivaldo, pai do Leandro Marques Barrada, foi assassinado e agora a polícia desconfia também da possibilidade de ser alguém, o comparsa do Leandro, que está sendo procurado, que o Leandro talvez tivesse entregado alguém, foram lá e por vingança mataram o seu Adivaldo. E outras coisas também que podem ter ocorrido, que alguém foi lá e meteu bala no seu Adivaldo, matou em retaliação ao que o filho dele vinha fazendo. E essa é a notícia. Então, o seu Adivaldo foi assassinado essa noite, o pai do rapaz que foi preso nesta semana pela Polícia Militar e também pela Delegacia de Furtos e Roubos aqui da capital do estado. O bicho pegando, rapaz, é uma corrente de desgraça. Quer dizer, o cara foi preso, o pai não tinha nada a ver com a história, mas foi assassinado. Alguém foi lá e matou. A hipótese que a polícia trabalha é que um dos procurados pela Delegacia de Furtos e Roubos está sendo apontado também agora como autor dos disparos que vitimou esse cidadão. Não bastasse, que vitimou o pai do Leandro. Se não bastasse também ser ele o acusado de ter puxado o gatilho que vitimou o Jefferson, que era o policial que foi assassinado naquela ocasião. Agora é o seguinte, minha equipe está ao vivo aí, lá na Delegacia de Furtos e Roubos, porque não deu tempo, que a carga já estava sendo levada. Então daqui a pouco eu trago os detalhes aí. Uma carga, 3 toneladas de tinta em um barracão clandestino. Daqui a pouco eu trago as informações de como tudo isso aconteceu. Antes, uma pesquisa mostra que, para 85% dos curitibanos, o trânsito é o maior problema da cidade. E a capital, que é a que tem o maior número de carros por habitantes do país, deve ter o dobro de veículos em 10 anos. Libera a reportagem, vai lá. O número de carros no estado do Paraná mais que dobrou na última década. Hoje existe um veículo para cada 2 paranaenses. Só em Curitiba são quase 2 milhões. E o resultado disso não poderia ser outro. Muito carro, muito congestionamento, principalmente no horário de pico. Muito tempo perdido. Muito carro. Antes era só 6h30, agora a partir das 5 da tarde está impossível dirigir. Tá por demais, tem muito carro. O Paraná tem a 3ª maior frota do país, atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. E ela não para de crescer. Todos os meses, mais de 30 mil veículos novos ganham as ruas por aqui. Mas os investimentos em mobilidade urbana estão longe de acompanhar este ritmo. Obviamente, falta investimento. Nós temos, em todas as áreas, uma deficiência grande na área de infraestrutura. De acordo com um especialista, não há como fugir do metrô, alternativa que vem sendo adiada há 2 décadas na capital. Qualquer outra solução de melhorar o BRT, temos que fazer. Melhorar a semaforização, temos que fazer. Mas a grande massa e a população vai crescer e nos próximos 20 anos vai praticamente dobrar. Então nós temos que usar o metrô, não temos como fugir. Além da região central e das vias que levam até o centro, outro ponto crítico de Curitiba é a linha verde, onde todos os dias os motoristas sofrem com a lentidão do trânsito. Algumas outras alternativas que você pode usar, que seria usar alguns viadutos, algumas transposições e diminuir um pouco os semáforos, por isso consegue melhorar um pouco a velocidade que você tenha dentro da linha verde e tirar um pouco da hora de pico você conseguir reduzir isso. Olha, gente, eu recebo uma informação aqui, eu quero até falar com o Bruno Henrique também. Eu recebo uma informação de que uma manifestação será feita hoje, Black Bloc, esse é o movimento aí, os caras mascarados e tal, é isso, Bruno? Todos de preto, utilizando-se máscaras também, Val. Então quer dizer o seguinte,
todo mundo tem essa informação, né? Todo mundo já está hoje na rede social. A polícia está preocupada com isso? E, Val, é o assunto não está, da internet. Bruno, olha, se não está, deveria estar. Por quê? Porque há algum tempo atrás houve quebra-quebra na capital do estado. Em junho, quebraram aí um salão de beleza, quebraram o bar. Coitada da mulher, tinha reformado, acabaram de reformar o bar, quebraram tudo. Restaurante, farmácia e tudo. E tudo isso já estava previamente anunciado. Deveriam ter se preparado. Isso aí que você está vendo no vídeo está previamente anunciado na internet. Então se prepare. Se prepare porque o bicho pode pegar. Esse negócio aí, Rui Barbosa, às 18 horas, hoje. Esse é o manifesto, é os mascarados aí. E a informação é que é pra ter quebra-quebra, hein, Bruno? É, eles anunciam numa rede social, Val, e é o assunto de momento. A gente está compartilhando, a gente está conversando com muitos telespectadores. E a preocupação, Val, é em represália a forma em que eles acabaram sendo presos, muitos foram ouvidos, e da forma que eles teriam sido abordados pelos policiais neste quebra-quebra que a gente acompanha no mês de junho, Val. Pois é, então se prepare aí. Aí depois não adianta reclamar, depois não adianta contabilizar os prejuízos, aquela coisa toda. Tem que se preparar, tem que se precaver. Se existe uma organização, o Estado tem que estar organizado e preparado também. Daqui a pouco eu vou falar do caso da Tainá, que nós abordamos ontem. A polícia não tem dúvida do envolvimento dos 4 no crime. Na verdade, 3 diretamente, 2 oficialmente. Um na participação e o outro que viu tudo e não fez nada. Mas desde o início está sendo tratado desse jeito. Daqui a pouquinho eu vou tocar nesse assunto. E também o SAMU é chamado para atender ocorrência e quando é chamado é roubado, quando é chamado é assaltado, é humilhado, apedrejado por muita gente. Daqui a pouco eu entro nesse assunto. Um homem foi atropelado agora há pouco na região da Praça do Japão. Veja os detalhes da reportagem do Douglas Santucci. Pode liberar. O atropelamento aconteceu no final da tarde desta sexta-feira na Praça do Japão, na Avenida 7 de Setembro. Um senhor de aproximadamente 50 anos tentava atravessar a rua quando um carro não conseguiu frear e acabou batendo na perna da vítima. Socorristas do SAMU que passavam pelo local prestaram o primeiro atendimento. Na sequência, uma ambulância do SIAT chegou e a vítima foi transferida. Ela foi levada para o hospital com estado de saúde estável. E daqui a pouco vou mostrar como que o SAMU é tratado. Daqui a pouco eu vou mostrar também a grande quantidade de tinta apreendida na capital do estado agora à tarde, sendo levada aí para a Delegacia de Furtos e Roubos. Daqui a pouquinho, mais de 3 toneladas. Barracão clandestino. Eu vou pro intervalo rapidinho. Antes do intervalo, já o SAMU? Ah, do SAMU. Eu vou contar a história depois do intervalo. Eu volto já. Muito bem, Brasil, gente, de volta. Um grande abraço para Ivone. Ivone, que também um abraço para Leonor, do Bairro Alto. Assiste todo dia o programa, até o fim, não perde um programa, tá bom? Beijo pra vocês, obrigado. Vem aqui. É o seguinte, o Douglas tá comigo aqui já ou não? O Douglas Santucci. Douglas, como é que é essa história? Mais de 3 toneladas de tintas e um barracão clandestino. Tem informação a respeito disso? Tá em frente da delegacia? A polícia já chegou, não chegou? Como é que é? Tem ou não tem? Não tem. Val, barulho bastante grande aqui. Falamos ao vivo em frente à Delegacia de Furtos e Roubos do bairro Jardim Botânico. Acabo de conversar com a equipe. Eles estão realmente... A equipe do Brasil Gente estava indo para o bairro Boqueirão, na rua Carlos Essenfelder, ali, numeral próximo ao 200, um barracão com 3 mil litros de tinta. Barracão ali armazenando de forma totalmente ilegal. E, é claro, o produto também era ilegal, gerando um grande risco para a população da região, já que tinta é um produto que muitas vezes é inflamável, dependendo, é claro, do material. Eles estão vindo aqui para a Delegacia de Furtos e Roubos e nós acompanhamos este processo. Daqui a pouquinho, a previsão é de que no máximo em 10 minutos eles cheguem até aqui e a gente traz mais informações. 3 mil litros de tinta em um barracão totalmente de forma ilegal. Muito bem, daqui a pouco o Douglas volta, então, com o delegado, Dr. Matheus, também. Daqui a pouco volta o Douglas Santucci trazendo essa informação aí e mostrando toda essa quantidade de tinta. Antes, olha só, socorristas do SAMU são atacados por usuários de drogas. E ainda tem uma ambulância arrombada por bandidos. A reportagem que você vê é do rapazinho que estava no vídeo agora há pouco. Tá trabalhando o Douglas, hein? Rapaz do céu, como tá trabalhando? Libera a reportagem do Douglas, vai lá. Socorristas do SAMU foram acionados para uma agressão dentro de um abrigo da FAS, a Fundação de Ação Social no bairro Capanema. Durante o atendimento, a vítima, que parecia estar drogada, cuspiu no rosto do socorrista. Me deu um catarro com sangue no rosto,
Agora eu tenho que fazer todo o protocolo, ir lá no Hospital do Trabalhador, fazer teste de HIV, tomar coquetel, todo o procedimento decorrente dessa ocorrência, dessa agressão. Não bastasse o desrespeito durante a ocorrência, quando os socorristas chegaram na ambulância, outra surpresa. O veículo estava arrombado e o GPS foi levado. A gente foi lá socorrer a vítima. A hora que voltamos, a ambulância, infelizmente, foi arrombada. Reviraram ela por dentro e roubaram o GPS da ambulância. Situação crítica. É, crítica e lamentável, né? No local tinha a polícia militar, tinha a guarda municipal dando apoio, mas difícil identificar nessa situação quem que foi o que furtou, né, o GPS. Você viu como é que é, gente? Esse é um caso. No final de semana passado, teve um outro caso. Na madrugada, socorristas do SAMU foram atender uma ocorrência, um chamado. Eles foram roubados também. Levaram tudo, queriam levar a ambulância. Aí desistiram de levar a ambulância, mas renderam os socorristas, humilharam, agrediram. Como é que vai ficar? Aí na presença da polícia também não estão nem aí. Quer dizer, a polícia tá ali, eles estão atendendo as vítimas, os caras vão lá e roubam o GPS da ambulância, lá na Vila Pantanal. Eu fico impressionado como o descaso está sendo total. Eu fico impressionado como a falta de respeito, como a bandidagem está tomando conta e o Estado está se acovardando, o Estado está preocupado em manter, em preservar seus interesses, em cuidar de picuinhas e deixando a coisa rolar. Até quando? A que ponto vai chegar? Quando alguém vai tomar consciência que o caos está tomando conta? A falta de respeito pelo Estado é total. E quando eu falo do Estado, eu estou englobando um todo. As pessoas não respeitam mais a polícia, não respeitam mais o professor, não tem mais respeito nenhum, nem pela família, nem pelo pai e pela mãe se tem respeito. Agora, veja nessas situações aí. O professor, dentro da sala de aula, ele é agredido, ele é humilhado e tem que cuidar. Tem a matéria aí sobre os professores? Eu quero essa reportagem também, porque mostra que em todos os âmbitos que o Estado toma conta, a falta de respeito está sendo maior. Libera aí. Viviane é professora desde 2013 e há 7 anos dá aulas de História e Geografia nesta escola. E para ela, além de gostar do que se faz, é preciso ter boas condições de trabalho. Dá essa liberdade mesmo de você ser o professor, né? De você poder dar a tua aula como você gostaria realmente de dar. O problema, de acordo com o Sindicato das Escolas Particulares do Paraná, é que professores de determinadas disciplinas, como matemática e geografia, por exemplo, estão desaparecendo do mercado. Prova disso é o fechamento de 2 cursos de licenciatura e a suspensão da oferta de vagas em outros 2. Esta escola, por exemplo, faz de tudo para assegurar os profissionais que recebem 14º salário e até viagens ao exterior. Porque a gente acredita muito na qualidade das pessoas que estão na escola. Então, a tendência da escola é estar sempre fazendo alguns trabalhos para manter os professores que a gente tem. Um levantamento nacional revelou que 48% dos estudantes que começam a fazer licenciatura desistem. Isso porque a concorrência é baixa. Além disso, nos últimos anos, a carreira de professor perdeu prestígio e, principalmente, o respeito dos alunos. É uma mudança cultural que vem, obviamente, da família. Esse respeito, a hierarquia tem que existir dentro da família, respeito aos pais e, consequentemente, esse respeito tem que existir também dentro da sala de aula. Daqui a pouco vão importar professor. Médicos já estão importando, daqui a pouco vão importar professor. Porque muitas vezes a gente percebe que preferem fazer dessa maneira do que investir, do que acreditar, do que valorizar, do que dar o verdadeiro respeito a essas pessoas aí. Então é impressionante o descaso que vem do Estado e ao reflexo é a comunidade. É assim que funciona. O Estado não respeita, não paga bem. E aí o que acontece? Os alunos não respeitam também. E as leis vêm aí para conturbar, para deixar a cabeça do povo doida. Ou fica chupeta da cabeça, não sabe nem o que fazer. O professor não sabe o que pode fazer, o que não pode fazer. E aí o socorrista do SAMU também não sabe o que pode fazer, o que não pode fazer. Agora os bandidos sabem. O traficante sabe, ele aplica a lei, ele é rígido na lei. Comprou, não pagou, morreu. Prometeu, não cumpriu, morreu. Tem pena de morte no Brasil. Só o Estado não aplica, mas tem pena de morte nesse país. Tem alguém que faz cumprir uma lei que eles criam e fazem cumprir.
E o professor não. O professor não sabe qual é a lei que lhe ampara. Porque aquela lei que deveria amparar o professor, muitas vezes ela não ampara. Na maioria das vezes, não. Quem deveria pagar o professor também não paga. Aí o cara desanima, aí não quer mais ser professor. É a mesma coisa que médico. Ah, porque vão colocar médico lá onde ninguém quer ir. Mas um médico que se preza, que se valoriza, que tem respeito pela vida, ele não se sujeita a sentar em frente, atrás de uma mesa, né? E aí ele não se sujeita a sentar atrás de uma mesa com a caneta na mão, sem ter sequer um equipamento, sem ter as mínimas condições para salvar uma vida. Então, será que não falta estrutura? Vão buscando gente. Mas falta maca, falta estrutura, falta papel, gente, para imprimir o resultado de um exame. Os caras vão buscar médico em Cuba. Falta UTI, os caras vão buscar médico em Cuba. Agora é o seguinte, falta salário para professor, falta o atendimento mínimo e o respeito pro professor, que se sentem inseguros dentro de sala de aula, são ameaçados, porque o aluno diz, você não sabe com quem está mexendo. Você não vai me mandar sair, você não vai mandar fazer nada, não vai cobrar resultado, não vai cobrar nada, porque eu sou fulano de tal e mando aqui. E o professor não pode fazer nada. Então vamos deixar o povo desanimar, essa profissão valiosa, respeitada a vida toda que agora está caindo, deixar o povo, os professores não querer mais, ninguém mais querer a profissão de professor, aí vão importar de Cuba também. Põe a imagem ao vivo para mim, Douglas Santucci, delegado Matheus Araújo também. Douglas, vai lá, conversa com o delegado aí, apreensão de tinta, é com você. Olha, Val, falamos ao vivo de dentro da Delegacia de Furtos e Roubos. Olha só, aqui está apenas metade deste material que foi trazido já deste galpão. Estou aqui exatamente com o doutor Matheus Araújo. Doutor, essa tinta havia sido roubada, é isso mesmo? Isso mesmo, essa tinta foi roubada dia 18 agora desse mês de agosto ali em Maringá, ali na Avenida Maringá, em Pinhais. Então, foi uma grande mercadoria que foi roubada. E a gente conseguiu recuperar grande parte dessa mercadoria. A gente está fazendo a contagem ainda, mas com certeza mais de 3, 4 mil litros de tinta. Então uma carga bem vultosa e também um valor bem alto. Agora a gente está fazendo o procedimento e já tem uma pessoa presa. E esse caminhão, inclusive, é dessa pessoa. Isso mesmo, é. Então o receptador a gente já conseguiu identificar e localizar, então ele conseguiu preso aqui na delegacia, mas as diligências continuam, a gente acredita que vai transcorrer durante a noite. E já avisaram o dono da carga que está recuperada, enfim? Sim, o pessoal já está vindo aqui na delegacia já. Então aí, doutor, e foi ali na região do bairro Boqueirão? É isso mesmo, foi ali no Boqueirão, a gente está efetuando ainda o transporte do restante da mercadoria, além de tinta também tem outras peças como o chuveiro, que foi roubado também, então a gente tem bastante diligência a ser feita ainda. Isso aí, então, a pessoa que está presa seria o receptador dessa carga e agora, na sequência, fica a investigação aí para encontrar essa quadrilha, né, doutor? Parece ser especializada, então, em materiais de construção, chuveiros, tinta, exatamente isso. É isso mesmo, foi um serviço da Furtos e Roubos e também junto com a Delegacia Estacionária de Desvio de Carga aqui com a DEDEC, então a gente tem já vários elementos nesse sentido e a gente já tem algumas identificações de algumas pessoas. Isso aí, então, Val, olha a informação repassada pelo Dr. Matheus e a equipe da Delegacia de Furtos e Roubos. Relembrando, então, o barracão onde estava essa carga roubada é na rua Carlos Essenfelder, no bairro Boqueirão. O local que foi roubado fica na Avenida Maringá, ali em Pinhais. Ô Douglas Santucci, o doutor Matheus está me ouvindo aí ou não? O doutor Matheus está me ouvindo? Ele vai te ouvir só um pouquinho, Val. Ele já vai... Tem problema, a gente tem tempo. Tá te ouvindo. A gente tem tempo. Inclusive, da Tênis Amigo, qualquer coisa a gente deixa, vai até às 7 horas da noite. Ô, doutor Matheus, tudo bem, doutor? Oi, Val, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Doutor, o senhor está saindo da Furtos e Roubos aí, essa é a última semana, não é isso? Isso mesmo, segunda-feira eu começo a trabalhar ali na DEDEC, Val. Não deu tempo nem de esquentar a cadeira aí, doutor? É isso mesmo, fiquei um pouco mais de um mês aqui, mas a gente está indo para uma grande delegacia também e com certeza vamos fazer um trabalho bem interessante ali na DEDEC. Aí é o seguinte, nessa semana desvendaram aí o crime da morte do policial que foi assassinado, o cara foi preso. Um trabalho em conjunto com a Polícia Militar. Agora, recuperando essa grande quantidade de tintas que tinha sido roubada também na capital do estado. Como prêmio, o senhor já sai daí, né? Mas é a vida, né, doutor? A gente vai com a sensação de dever cumprido, mas tem muita coisa a ser feita ainda, Val. Vamos aguardar. O senhor vai para Estelionatos, é isso? Isso mesmo. Segunda-feira eu começo lá. Bom trabalho lá, doutor. Forte abraço. Deus abençoe. Valeu, Val. Amém aí. Tudo de bom para vocês também. Muito obrigado. Aqui, esse é o nosso estado do Paraná. O cara ficou um mês, prestou um grande trabalho na Furtos e Roubos. Começou a dar resultado,
muda o cara de lugar. Vamos ver se dá resultado em outro lugar. Se ele der resultado lá, muda de novo. E assim por diante. Como é que é essa reportagem aí? Usuários do Gmail, é o e-mail do Google, estão apreensivos. A empresa alegou que não há privacidade no serviço, ou seja, os dados de quem tem contas no Gmail, elas vazam. E a polícia informou que não tem nada o que fazer, não pode resolver nada a respeito disso. Libera essa reportagem, vai lá. A rotina de trabalho de Francisco depende da internet. Ele acessa a conta do banco, faz transferências e se relaciona com os clientes pelo e-mail. Mas o gerente financeiro está preocupado. Não sabe até onde vai a privacidade no mundo virtual. Hoje todos somos reféns do e-mail. Eu fico sujeito a que minhas informações de cartão de crédito, de débito, compras online, endereço residencial, telefone, familiares, meus contatos, tudo pode ficar exposto. A preocupação de Francisco não é em vão. Nesta semana, o Google admitiu ser impossível dar garantias de segurança à privacidade dos usuários de seu serviço de e-mail. A declaração foi feita por meio de documentos entregues à Justiça dos Estados Unidos. A empresa é acusada de acessar o conteúdo dos e-mails para direcionar anúncios aos usuários. O Google alega que essas informações estão esclarecidas no termo de privacidade de uso da conta. O problema é que a maioria das pessoas sequer lê o documento. Se eu tivesse começado a ler, eu estaria até hoje lendo, porque o texto é muito grande, então é algo que nós não fazemos, nós concordamos, é o nosso defeito como usuário de não ler a política de privacidade. Não li, só cliquei lá, concordo. Não vi, simplesmente aceitei as condições, né? Para evitar dores de cabeça, a polícia alerta. É preciso ler todo o conteúdo antes de concordar com a política de uso de qualquer site na internet. Isso, na verdade, é um contrato. Você está contratando com a empresa que, embora disponibilizando a título gratuito, evidentemente que ela vai impor as regras que estão colocadas no contrato. E o contrato, evidentemente, faz lei entre as partes. Nem o judiciário vai poder mudar isso. Nós vimos o teor do contrato, deve ser lido profundamente, porque o teor do contrato mostra que eles podem, a qualquer momento, inclusive, rever as informações que eles são postadas, analisar e usar da forma como eles bem entenderem. É uma condição que eles colocam já de início. E, na verdade, ninguém lê. Ninguém lê. Você vai lá, cria o e-mail e concorda com tudo e tá tudo certo, já tá funcionando, já começa a mandar. Aceita, e se não aceitar, você fica sem o e-mail. Vai fazer o quê? É a única forma que tem de se fazer. Gente, eu só quero falar um detalhe também muito importante do caso que nós mostramos ontem, as câmeras de segurança que mostraram os últimos passos da menina Tainá ainda com vida. Teve uma imagem somente que foi divulgada, que foi propagada, onde ela passou. Aí, depois daquele momento que ela mandou a mensagem para a mãe, dizendo que tô chegando, mas nunca mais chegou. Tem aquelas outras imagens das câmeras aí, porque todo mundo assistiu, que eram aquelas imagens lá. Várias outras câmeras de segurança registraram momentos antes daquela imagem que a gente mostra. Essas câmeras aí. E essas imagens, alguém se dizendo da polícia, eu acredito que esteja nas mãos da polícia, que vai mostrar, que vai trazer mais informações aí. A polícia não tem a menor dúvida da participação dos 4 envolvidos aí, que foram presos na ocasião, e na total certeza que a polícia trabalhou, que foi que pegou os caras e levou para o meio do povo para procurar um corpo. Não tem dúvidas. A gente não pode deixar isso cair no esquecimento. Existe aí uma página no Facebook que é Justiça por Tainá. Então, curte lá. Vai lá. O pessoal está dialogando, para não deixar cair no esquecimento. E qualquer novidade oficial que se tenha a respeito disso, pode ter certeza que a gente vai mostrar. Eu lamento algumas coisas. Eu lamento o IML criar tantas dúvidas e o Estado não esclarecer o povo. Mas o que eu posso fazer? A não ser pedir. E eu peço. Alguém deveria falar. Lamento tantas outras coisas aí, mas a gente percebe que em algumas situações eles fazem algazarra, o Estado se mostra, faz coletiva e fala de uma maneira tão clara. Será que é porque tem interesse nisso? E quando o interesse é do povo em saber a verdade, se escondem, fazem aí pacto de silêncio e não se mostra nada. Se mostrou tudo de dentro do ML que não poderia mostrar. Mas a verdade, o que realmente acontece ali dentro, parece que vai ficar no esquecimento.